E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje estamos aqui para falar do processo de figuras de linguagem. Nós temos aí falado aí nessas aulas, né, sobre a importância de reconhecermos dentro de uma expressão, dentro de uma comunicação, pode ser uma comunicação tanto verbal quanto não verbal, nós reconhecermos as figuras de linguagens. Lembrando que figuras de linguagens, ela tem a função aí de ampliar a palavra que, no seu sentido literal, ela tem um outro, por causa do contexto, ela tem uma outra significação, ou ela tem um sentido mais amplo de significado. E aí é que está a questão da criatividade que nós temos no nosso texto, né? Aqui, hoje nós vamos falar sobre a figura de linguagem eufemismo. Vamos só relacionar aqui, a professora vai colocar, então, as que nós já estudamos até agora. Nós estudamos a questão da metáfora, que é a questão da comparação, mas que tem ali a questão dessa comparação implícita ou subentendida. Nós estudamos também a questão da metonímia, né? A metonímia é essa relação que se faz com outro termo, dando a ela uma questão de a marca pelo todo, do inventor pelo invento, do plural pelo singular, né? Vários tipos de relações que nós vimos aí, que há então essa troca aí, mas que tem entre elas uma relação de semelhança. E na metáfora nós falamos também da comparação, que é uma comparação explícita. A metáfora é implícita, não tem o termo comparativo, mas na comparação você tem uma comparação exatamente com o termo que é o conectivo, né? Então, ela também se configura ali junto com a metáfora, só para você entender que a metáfora é sem o conectivo e a comparação, ela é com o conectivo. Bom, e hoje nós vamos falar do eufemismo, né? O eufemismo aí, uma figura de linguagem bem interessante também, né? O nome, que pode ser que você não tenha muito contato com ele, mas quando alguém fala assim, olha, cometeu um eufemismo, ele está querendo dizer que a pessoa foi suave no expressar, né? Então, essa expressão suave é o que faz ser o eufemismo. A professora colocou aqui, é a substituição de uma expressão por outra mais branda, mais leve, né? Muitas vezes nós, em alguns determinados momentos, para sermos ou polidos, né? Para não magoarmos alguém, nós utilizamos palavras cuidadosas, né? Quando você tem uma intimidade com alguém, você pode, né, às vezes você tem tanta intimidade, a pessoa te permite isso, que você às vezes é até meio grosseiro com a pessoa. Não é uma coisa boa, né? Mas você não fica cuidando muito no teu reagir, na tua reação, na tua fala. Agora, quando você não quer, né, magoar alguém ou por uma necessidade ali de um ambiente, você cuida com as palavras que você se dirige à pessoa. Então, o eufemismo é isso, essa palavra cuidada aí. Então, nesse caso, a professora colocou aqui um exemplo de eufemismo. Ele partiu para a glória. Pessoal, não sei se você já ouviu esse termo, mas é exatamente, por exemplo, é igual a falar ele morreu, né? Então, quando eu vou dar a notícia, né, de alguém, né, que morreu, então a pessoa está trágica hoje, né? Mas nesse caso aí, né, quando você fala assim, olha, ele morreu, ao invés de você dizer ele morreu, você fala assim, olha, ele partiu para a glória. Então, esse partiu para a glória, ele dá um sentido mais brando, mais leve aí a essa comunicação que é tão drástica, né? Mesmo a palavra falecer, ela é mais leve do que a palavra morrer, né? Então, quando você quer utilizar uma palavra mais leve, por exemplo, ao invés da morte, né, você fala aí o falecimento, então ele já tem esse sentido de amolecer um pouquinho mais, tá? Aqui a professora colocou uma tirinha, né, que diz sobre esse eufemismo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Não é isso, né? Que fala assim, eu não fiz cópia, eu só me apropriei indevidamente de biografias autorais, né?
Então, nesse caso aí, você está falando assim, eu copiei mesmo, né? Tá? Então, ela aqui, ela está falando que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Bonito, né? Para fofoqueira, olha, imagine, né? Alguém se declarar assim é muito melhor que dizer fofoqueira. A palavra fofoqueira, ela traz um peso, né? Então, nesse caso, ficou melhor. Aqui a professora colocou, né, algumas situações, né, o ele foi morar com Deus, né, algumas outras que eu nem acho que são tanto eufemismo, mas trazem aí como exemplos nas gramáticas, né, que ele bateu as botas, eu acho tão feio, né, não tem nada de eufemismo, mas tudo bem, é um eufemismo, ele morreu, né, ele foi morar junto com Deus, ele bateu as botas, ele vestiu o paletó de madeira, são tantos termos, gente, tudo isso é eufemismo, né? São termos que se criam para não falar ele morreu, tá? Mas às vezes até esses termos criados, eles são piores do que o próprio termo. Aqui, ó, o outro, né, foi cedo, virou um anjinho, né? Então, essa questão, né, de ter no imaginário, de que quando você morre, né, você se torna um anjo, né? Então, nesse caso, principalmente criança, então, nesse caso aqui, você já tem aí essa ideia, né? Ó, tem um implícito ali que está, é uma criança, né? Virou um anjinho, então, além de ter morrido, ele também virou um anjinho. Quer dizer, ele era uma criança. Aqui a professora colocou, né, outro exemplo de eufemismo, ele se apropriava de coisas alheias. Pessoal, quem que se apropria? Se apropriar é pegar, né? Então, coisas alheias é do outro. Então, é uma forma bonita de você dizer o quê? Ele é ladrão, né? Então, você tem lá, ele se apropriava de coisas alheias, ou seja, ele é ladrão, né? Então, nesse caso, usou aí uma forma bonita de se expressar quanto à questão daquilo que ele realmente é. Olha aqui nessa, né? O político faltou com a verdade. Pessoal, faltar com a verdade, não falar a verdade é mentir. E tem muita gente que gosta de falar isso, né? Ele não falou a verdade, ele mentiu. Então, mentir é o termo próprio, só que muitas vezes, em determinadas situações, para não causar um constrangimento, né, você tem aí essa questão de deixar mais leve essa comunicação. Isso é eufemismo. É interessante essa linguagem, mas às vezes a gente cria também umas coisas meio falsas, né? Então, às vezes, de não dizer a verdade, de você não suportar a verdade, as duas coisas, né? De você não poder dizer porque o outro vai se melindrar, de você se melindrar porque o outro disse. Então, nesse caso, às vezes não é tão bom assim. Aqui, ó, nessa tirinha, nessa charge, né? Querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Digas estou de férias coletivas. Você já viu em algumas propagandas, em alguns filmes, já vi algumas mães falando isso para os filhos, né? Que o pai morreu, né? Passou desta para melhor, né? Também é outra frase eufemismo que eu não entendo. Passou desta para melhor, né? Então, nesse caso, ou o pai não morreu, ou o pai ele abandonou. E daí ela fala para a criança, né? Porque não quer dizer a verdade, ele fala que o pai está de férias. E o pai nunca volta, né? E o filho fica esperando ali. Então, por isso que a professora fala, nem sempre o eufemismo, ele produz algo bom, né? Aqui a professora colocou essa tirinha, essa charge também, cartoon, que diz assim, os políticos quase que em geral subtraem dinheiro dos cofres públicos. Pessoal, né, é a mesma coisa que vocês, os políticos são ladrões, né? Eu não posso falar assim, aqui ele diz quase que em geral, já não generalizou, né? Nós não podemos generalizar, mas eu posso dizer que a maioria subtraem dinheiros dos cofres públicos pelas propagandas, pelas notícias que nós temos recebido, né? Então a gente sabe que isso daqui é uma grande verdade, mas são ladrões. Aqui a professora colocou nessa tirinha que diz assim, ladrão, canalha e traiçoeiro, né? Então o cara está lá gritando, pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação.
Bom, então, um indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Olha que legal, né? Ele troca ali as palavras, quer dizer a mesma coisa, só que já deu aí um sentido mais leve. Meu advogado está na linha, né? Ele ainda não está gostando, ele vai deixar mais leve ainda. Espera, responsável por grandes verbas, olha lá, né? Então, né? Então, é a questão que ele estava acusando, né? A pessoa, conduta polêmica. E afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Né? Ele usou tudo aí na figura de linguagem. Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Olha, quis mais. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação. Aí agora sim, né? Agora ele mentiu total. Ainda não sei se gosto do tom. Então aqui ele está querendo dizer, né? O cartunista aqui está querendo dizer que muitas vezes os políticos eles têm aí essa questão do politicamente correto ou incorreto, que não quer suavizar nada, né? Muitas vezes para esconder a realidade. Então isso não é uma coisa muito legal. Aqui no Activia, né? Se alguns conhecem, né, essa propaganda e tal, sabem, né, que eles falam muito dessa questão da prisão de ventre, sobre você ter ali o intestino, né, funcionando e tudo mais. E aí, assim, né, gente, esse trânsito intestinal, você já sabe o que é, né? Nós utilizamos isso na nossa casa e tal, né, sem nenhum pudor, na frente dos outros, que você fica com um pouquinho, né, de receio de falar. Pessoas que não são conhecidas suas, você vai, né, não dizer essas palavras, né? Então aqui ele usa do eufemismo. A Activia contém, além dos fermentos próprios de iogurtes, o bacilo, tal, que ajuda o trânsito intestinal. O trânsito intestinal você já sabe o que é, né? É o único agente probiótico que resiste à passagem pelo estômago, chegando assim de forma ativa ao intestino. Ativa é uma forma 100% saudável e tal. Então é isso, né? Essa questão do ajudar o trânsito intestinal, né? Quando eu falo assim, eu estou constipado, o meu intestino constipado, você está dando uma forma de amenizar a situação. Aqui no Agar, né, a figurinha, na tirinha, Agar vai passar o fim de semana todo na cama? Claro que não. Vou me levantar sempre que a natureza exigir, né? Essa natureza exigir é uma forma eufemística de dizer, vou ao banheiro, né? Vou só para levantar para ir ao banheiro. Esta casa parece ótima, porque está tão barata? Daí ele espirra, né? Parece que tem uns probleminhas estruturais. Cara, a casa caiu, né, praticamente uns probleminhas estruturais, é o eufemismo, né, para dizer do problemão. Aqui a professora colocou uma brincadeira que tem na internet relacionada à questão do eufemismo, né, coordenador de fluxo de artigos esportivos, é o gandula. Então a palavra, até algumas profissões também, elas tiveram que modificar a sua forma de se dirigir porque tinha um sentido pejorativo. Por exemplo, a profissão lixeiro. Antes falava assim, hoje já não, né? Então, nesse caso aí, o gari, ou então o organizador da limpeza pública. Então, você tem aí essa mudança por causa dessa questão do pejorativo, que é aquele termo que você considerava sendo a pessoa inferior, né? Supervisor do bem-estar, higiene e saúde, ó, jardineiro. Distribuidor de recursos humanos, motorista de ônibus, especialista em logística de energia e combustível, frentista. Então fica uma forma, lógico, é uma brincadeira, né? Não quer dizer que isso acontece realmente, tá? Deixa a professora mudar aqui. Ó, esse é o lactopurga, não sei se você conhece, para que ele serve, mas você pode depois pesquisar, né? Mas ele tem a ver aí com essa questão, né, de ser um movimento intestinal, aquilo que a professora falou, muitas vezes o intestino preso, né? Então a pessoa vai lá, toma esse remédio, né? Só tome, logicamente, se o médico recomendar, nós não podemos tomar assim, só porque alguém falou, mas aí ó, aqui ele coloca, né? O movimento intestinal é a eliminação das fezes. A própria eliminação das fezes aí é um eufemismo também. E aqui, por último, a professora colocou, ele é desprovido de beleza, né? Então, nesse caso aqui, desprovido de beleza, que você, né? Não é belo, né? Então, nesse caso, você usou ali um eufemismo para esse tipo. Aqui a professora colocou algumas frases para que você verifique aí quais são os sentidos que tem essas frases, né? Meu tio era um pai para mim.
né? Então, nesse caso aqui, é metáfora, metonímia ou eufemismo. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Tá? O que seria essa figura de linguagem? Vivia de caridade pública. Sua vida era uma piada. O rapaz tocou Chico Buarque na escola. Durante o jantar, ele saboreou todos os pratos. Júnior não foi feliz nos exames. A paz derradeira, enfim, chegou para ele. Então, nesse caso aqui, a professora deixa essas frases aí para você pode pausar, né, dar a resposta, e depois a professora vai falar sobre se você acertou, daí você verifica ali a questão da resposta, tá? Então, faça aí, veja, ó, a professora colocou, se é metáfora, metonímia ou eufemismo, são as 3 figuras de linguagens que até agora nós verificamos. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido o conceito de eufemismo, que é suavizar essa expressão, e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá, tchau!